se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15. Bom, a irmã Gabriela avisou que tinha acabado de chegar em casa do trabalho e ia ser um pouquinho difícil dela poder estar na classe de Dorcas. Mas, né, vamos estar orando, porque quem sabe ela não consegue. Então, vamos estar agora lendo a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao versículo 58. Para a honra e glória do nome do Senhor. Diz assim: E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém. Demos glórias ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus eterno e soberano, mais uma vez, Senhor, estamos diante da tua presença. E neste momento para te agradecer, Senhor, por esta palavra maravilhosa que tu tens trazido às nossas vidas, aos nossos corações, meu Deus. Te agradecer, meu Deus bendito, porque sei, Senhor, que já tens falado aos nossos corações, meu Deus. Mas, neste momento, queremos te pedir, Senhor, que teu Santo Espírito venha revelar, Senhor, mais e mais, Senhor, as nossas vidas, meu Deus. Senhor, e possamos, assim, esquadrinhar esta palavra santa, meu Deus, e aprender mais e mais dela, Senhor. Para assim, meu Deus bendito, podermos ser cheias, Senhor, da tua graça, do teu Santo Espírito, Senhor. Vem falar, Senhor, às nossas vidas, aos nossos corações, meu Deus, cada dia mais, Senhor. Pai eterno, revela, Senhor, a cada uma de nós, Senhor, aquilo que queres de nós neste dia, Senhor. Eu te peço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Bom, essa palavra do Senhor é uma palavra maravilhosa e na outra Bíblia que eu estava lendo, o título dizia a vitória final. Na minha não tem um título, mas na outra Bíblia que eu estava lendo, que era outra, como fala? Tinha um título dizendo a vitória final. E realmente aqui fala, né, sobre a vitória que nós vamos ter na presença, né, com o Senhor, a vitória que nós vamos ter nos últimos dias, quando o Senhor venha buscar o seu povo. Porque aqui a palavra do Senhor nos diz, no versículo 50, diz assim: agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar
o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis, aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Essa palavra nos fala, né, sobre o arrebatamento da igreja, nos fala dos últimos dias, quando a trombeta do Senhor soará, né, e assim nós seremos transformados, nosso corpo carnal será transformado em um corpo glorioso, para assim podermos subir, né, e nos encontrar com Cristo nas nuvens. Por quê? Sabemos que quando Cristo vem arrebatar a sua igreja, ele não descerá na terra, né? Não todos verão, somente aqueles salvos, somente aqueles que serão arrebatados pelo Senhor, esses vão ver a Cristo, né? E vai ser algo muito, muito rápido, né? Por isso é chamado de rapto, porque será um abrir e fechar de olhos, e não esse abrir e fechar de olhos que dá para a gente perceber, é aquele abrir e fechar de olhos que você não percebe que nem que você piscou. Essa vai ser a rapidez, é algo que são milésimos de segundos que não podem ser medidos. Essa é a rapidez com a qual nós seremos transformados e arrebatados, né? Isso para aqueles que estiverem ao nosso redor, né, que não vão conseguir perceber com a rapidez que será, né? Para nós que vamos estar num outro horário, que já vamos estar no Kairos ou no Kairos, para nós vai ser como que se fosse algo mais lento, porque nós vamos estar num outro momento, né? E isso vai ser tão maravilhoso para as nossas vidas, porque é algo que nós esperamos e nós anelamos, né? Essa é a esperança do cristão, né? Por isso nós servimos ao Senhor, por isso essa é a nossa esperança desde o princípio dos tempos, esse é o nosso anelo desde o princípio dos tempos, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, né? Essa foi a promessa que ele nos fez quando ele subiu aos céus na presença de mais de 500 pessoas, e aquelas pessoas viram, né, ele subindo, né, e desaparecendo nas nuvens dos céus. E a promessa que ele fez, né, que os anjos falaram para para aquela multidão que estava ali vendo a Cristo, foi que este mesmo Jesus, que foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Então, a nossa esperança e o nosso anelo é este, né? Mas, como diz aqui a palavra do Senhor, carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Quando fala de carne e sangue, está falando do nosso corpo corruptível, do nosso corpo carnal, do nosso corpo pecaminoso, desse corpo que ficou debilitado devido ao pecado original, ao pecado de Adão lá no princípio, lá no Éden. Este corpo não pode herdar o reino dos céus, por quê? Porque este corpo sempre nos leva, né? Sempre está buscando fazer com que nós pequemos, com que nós nos afastemos do Senhor. Sempre está fazendo com que nós busquemos não crer no Senhor, não servir ao Senhor, porque é mais fácil não servir ao Senhor. As consequências são terríveis, mas é mais fácil não servir, é mais fácil desobedecer ao Senhor. Então, aqui nessa palavra, aqui nos diz, né, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Nosso corpo passou a ser um corpo corruptível, um corpo que se desfaz dia a dia, e nós vemos isso, né? Nós envelhecemos, cada dia nós estamos nos deteriorando e percebemos isso, né?
Então, esse corpo não tem condições de chegar na presença do Senhor. Mas o nosso Deus maravilhoso, que fez todas as coisas, que nos criou, né? Nos criou do pó da terra, nos criou incorruptíveis, porque quando fomos criados incorruptíveis. Nosso corpo era um corpo perfeito, um corpo para vida eterna. E passou a ser um corpo corruptível devido ao pecado. Então, hoje, a morte domina as nossas vidas. Mas aquele que venceu a morte, né? Ele também fará com que nós vençamos a morte. Ele transformará os nossos corpos, né? E assim nós vamos poder vencer a morte, assim como ele, e termos vida eterna, porque teremos um corpo incorruptível. E diz aqui também: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por quê? Porque muitos não chegarão a morrer, não chegarão à sepultura. Vão ver aquele grande dia do arrebatamento. Mas, quando diz que todos seremos transformados, quer dizer que mesmo aqueles que morreram, mesmo aqueles que já não existe mais seus corpos já viraram pó, ainda assim eles serão transformados e eles terão novamente um corpo, e esse corpo será transformado em um corpo glorioso. Então, a palavra do Senhor é maravilhosa, né? O Senhor é tão bondoso para com as nossas vidas que nessa noite Ele vem nos falar sobre essa grande vitória que nós vamos ter sobre a morte, sobre tudo que acontece nos dias de hoje. E nós temos visto, né, tudo que está acontecendo, a pandemia, o vírus que estava vindo de novo, a nova era, que está se levantando novamente, bom, e tantas coisas. As superstições que muitas vezes vêm tentar como se diz, nos enganar, vêm tentar nos colocar coisas nas nossas mentes, coisas que não são agradáveis ao Senhor. Então, nós vamos, aqui diz na palavra do Senhor que nós vamos ter vitória sobre tudo isso, porque o Senhor, Ele não vai deixar que seus filhos sejam enganados, desde que nós busquemos a presença do Senhor, desde que nós busquemos cada dia servir ao Senhor, buscar a verdade. E onde está a verdade? A verdade está na palavra do Senhor. Nós temos vivido momentos difíceis, né, nas nossas vidas. Com tudo isso que aconteceu neste ano de 2020, eu me lembro que o ano passado, quando nós estávamos no último culto, né, de Dorcas, eu me lembro que porque também 2019 foi um ano difícil, né, cada uma teve as suas dificuldades, em suas vidas, em seu dia a dia, mas foi um ano complicado, né, para todos. E quando nos despedíamos, nós dissemos, né, que 2020, né, que o Senhor nos ajudasse para que fosse um ano melhor, né, mas chegou a pandemia, né, quis Deus que assim fosse. E sabe o que acontece, irmãs? Tudo isso durante este ano, meio do ano, eu me lembro que no meio do ano já a gente ficou um pouco assim, como se diz, cansados e um pouco esmorecidos, um pouco, e agora como vamos fazer? Os cultos, mas tendo que estar em casa, isso mexia um pouco com o nosso psicológico, com o nosso ânimo, né? E isso abalou também a nossa vida espiritual, né? E o que acontece? Sempre que algo abala as nossas vidas espirituais, o inimigo nos ataca, o inimigo tenta nos minar a nossa comunhão com Deus, né?
ele passa a colocar coisas nas nossas mentes, perguntas quando nós estamos, né? Quando nós estamos juntos realmente com Deus, estamos unidos, o nosso espiritual está bem diante da presença de Deus, são coisas que não afetam a nossa fé, não abalam a nossa comunhão com o Senhor, né? Mas durante esse ano, muitas coisas nos abalaram, muitas coisas mexeram com a nossa parte psicológica, mexeram com nossa comunhão com o Senhor. E tudo isso, o Senhor, nesta noite, Ele vem nos falar que nós vamos ter vitória sobre tudo isso. Então, que acontece, irmãs? Mas isso depende de nós voltarmos a buscar a presença do Senhor, de nós analisarmos, né, a nossa vida, como foi esse ano, e analisarmos e nos perguntarmos em que momento nós passamos a nos sentir distante da presença do Senhor. Em que momento nós passamos a não sentir desejo de ouvir a palavra de Deus? Em que momento nós começamos a duvidar de certas coisas que para nós antes eram verdades nas nossas vidas? Em que momento eu passei a deixar que o misticismo viesse à minha vida ou à minha casa? Quando que eu comecei a dar lugar a coisas que não são agradáveis a Deus dentro do meu lar? Tudo isso, irmãs, são coisas que nós temos que ver para assim nós tirarmos das nossas vidas, né? E assim podemos santificar as nossas vidas novamente na presença do Senhor, para podermos ser revestidos da presença de Deus, para podermos ser revestidos, né, desta armadura que o Senhor nos dá, né, que é o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada, né, que é a palavra do Senhor. Toda essa armadura tem que estar nas nossas vidas diariamente. Nós temos que buscar tudo isso para as nossas vidas, para assim podermos ter, como diz aqui a palavra do Senhor, a vitória final, né? Quando toque a trombeta, para assim nós podermos estar preparados para aquele grande momento. Porque de que vai adiantar, né, uma vida estando, se dizendo cristão, né, uma vida toda se dizendo servidor de Cristo, se no final nós não estivermos preparados, né, e no tocar da trombeta nós não escutemos, porque os nossos ouvidos espirituais não estão aguçados diante do Senhor, porque a nossa mente vai estar preocupada com outras coisas, né, coisas terrenais, e não as coisas espirituais, que realmente são as que importam, né? O que foi que Jesus disse para Maria, para Marta, que reclamou de Maria, que estava deitada, jogada aos pés de Cristo, ouvindo, né, Cristo Jesus falar, né? Ele disse para Marta, Marta, o que é mais importante, né? O mais importante é ouvir a palavra do Senhor. O mais importante não é estar preocupado com tantas coisas, o mais importante é estar aos pés de Cristo, assim como Maria estava, né? O que ela estava fazendo? Ela estava aos pés do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Assim também nós, irmãs, não podemos deixar que nada interfira na nossa vida espiritual. Não podemos deixar que nada deste mundo, porque o mundo, como diz a palavra do Senhor, o mundo jaz no maligno. Muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas vão acontecer ainda, né? Porque nós sabemos que são os últimos tempos, né? Nós não sabemos quando Cristo virá. Nós não sabemos quando será tocada a última trombeta. Nós não sabemos quando começará a grande tribulação, porque quando começará a grande tribulação, nós ou já estaremos com Cristo, ou seremos arrebatados no abrir e piscar de olhos. Nós não sabemos exatamente
as datas, mas o Senhor Deus, nosso Deus, Ele sabe, e Ele nos guarda, e Ele nos fala hoje que nós temos que estar preparados, né? Todos os dias. Os dias são difíceis, então é momento de buscar ao Senhor, é momento de nos entregar na presença do Senhor, é momento de nos prostrarmos diante da presença do Senhor para ouvir a voz do Senhor. E a nossa oração, agora mais do que nunca, tem que ser: Senhor, faz-me sensível para ouvir a tua voz. Senhor, eu necessito que teu Santo Espírito esteja na minha vida diariamente, me alertando quando eu não estou fazendo a tua vontade, quando eu estou me desviando daquilo que o Senhor quer para a minha vida. Senhor, não me deixe deixar para trás aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos para mim fazer. Porque ainda é tempo, irmãs, ainda é tempo de nós nos consertarmos diante da presença do Senhor, ainda é tempo de nós trabalharmos. Se nós trabalhávamos antes e deixamos de trabalhar para o Senhor, deixamos de lado aquilo que o Senhor, aquele trabalho que o Senhor pôs nas nossas vidas, pôs nas nossas mãos, aquele trabalho para o qual Ele nos chamou, temos que voltar novamente, voltar, e como diz a palavra do Senhor, né, volta, né, aonde você caiu, para que a partir de lá, daquele lugar onde você caiu, você se levante novamente e continue a sua caminhada, servindo ao Senhor. Porque eu sei que esse ano, muitos de nós nos sentimos fracos, muitos de nós nos sentimos débeis, muitos de nós nos sentimos desanimados. Quantas vezes estava eu no culto e estava desanimada, e estava ouvindo, mas... E aí, a palavra falando, o irmão, não vou dizer assim que seja esse ou aquele irmão, ou qual foi a palavra, mas a palavra do Senhor foi falando, e de repente o Espírito Santo de Deus falava a minha vida, e aí o Espírito Santo de Deus me tocava e me mostrava o que estava acontecendo comigo, e que naquele momento eu estava ali, mas eu não estava ali. Por quê? Meu corpo estava, mas a minha mente estava longe. Então, que Deus tenha misericórdia, irmãs, porque muitas vezes acabamos fazendo sacrifícios de tolo, porque estar na casa do Senhor e não ouvir a palavra do Senhor, ou ouvir, mas muitas vezes a gente ouve sem ouvir, né? Por quê? Porque a palavra não entra, né? Ela chega aqui e fica. E depois, porque não faz vida nos nossos corações. E a palavra de Deus, ela tem que fazer vida nos nossos corações. Nós temos que meditar na palavra. E mesmo quando nós não temos com quem comentar a palavra, temos que escrever, depois reler, né? Aquele capítulo, aquele versículo que foi lido na palavra, nós temos que reler novamente e reler novamente, para assim estarmos, como diz a palavra do Senhor, nós devemos esquadrinhar a palavra do Senhor, para assim, os antigos diziam, né, que temos que remoer a palavra, para assim nos alimentar, porque a palavra do Senhor é viva, né? E só assim nós podemos ver o que está bom e o que está ruim em nós, né? Porque nem sempre está tudo bom, irmãs, nem sempre nós estamos fazendo tudo direitinho, de acordo com a vontade do Senhor, porque senão não precisaria do Senhor, né? Não precisaria do Espírito Santo de Deus para estar nos admoestando, porque o Espírito Santo, ele é o Consolador, mas também ele nos admoesta, ele nos mostra aqui o que estamos fazendo de errado, para assim podermos entrar novamente no caminho e entrarmos na vontade do Senhor. Porque quando fala que ele dá testemunho, né, do Senhor às nossas vidas, é isso. É que esse testemunho nos dizer, olha, isso não está de acordo com aquilo que Jesus Cristo
ensina. Isso não está de acordo com aquilo que Jesus quer. Esse é o testemunho que dá o Espírito Santo para as nossas vidas, né, de Cristo Jesus. E aqui tem uma referência que está do versículo 54, que está em Romanos 8, do versículo 22 ao 25, que diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Bom, pastor Josué sempre diz que quem espera se desespera. E às vezes, né, nós vivemos esse momento de desespero, né? Porque estamos esperando a vinda do Senhor, mas muitas vezes o inimigo vem falar as nossas vidas e dizer: mas quantos anos você está esperando o Senhor e dizendo que ele vai vir e que dizendo que ele vai arrebatar a sua igreja, e até hoje ele não veio. E quantas pessoas já morreram e até hoje ele não veio, né? Mas nós sabemos, e assim nós cremos, e essa é a nossa esperança, porque diz que mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então, essa paciência é que o Senhor quer de nós, né? Que é um fruto do Espírito, né? Paciência. E essa paciência que Ele quer de nós, Ele quer de nós, nós temos que pedir ao Senhor que nos dê mais fé, que nos dê mais, para assim podermos ter paciência para esperar. E para crer também na promessa que o Senhor nos deu. Porque diz que, ora, a esperança que se vê não é esperança. Se eu estou vendo, então eu não estou esperando. Não é esperança, é uma certeza, porque eu estou vendo, né? Mas nós não vimos. Então, nós esperamos algo que nós não vimos. Nós esperamos por fé e confiando no nosso Deus, né? Que é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. E diz que o Espírito, né, está gemendo, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Quer dizer, isso quando fala de que está em dores de parto, é porque nós temos visto todos esses sinais que têm acontecido, nós temos visto tudo que tem passado o mundo, todas as dificuldades, todas as coisas que têm acontecido, essas são as dores de parto, né? Esses são os sinais dizendo que está pronta a vinda do nosso Redentor. Então, não podemos esmorecer, irmãs. Este é o fim do ano 2020. Não sabemos como vai ser o ano de 2021, mas sabemos que o nosso Deus vai estar nos guardando. Que tudo que aconteça conosco ou com os que estiverem ao nosso redor, para bem ou para mal, né? Aqueles que estão baixo as mãos do Senhor, vai ser tudo para a glória do nosso Deus. Aqueles que partirem vão ser aqueles que vão receber primeiramente, né? Vão ser os primeiros a serem recebidos na glória do Senhor, né? Hoje em dia nós temos que pensar que a morte é uma vitória, porque não vão sofrer mais, porque não vão ter mais que ter as incertezas que nós vivemos nos dias de hoje, de pandemia, de fome, de tantas coisas, irmãs, que estamos vivendo, porque tem muitas coisas que nós não sabemos que está acontecendo muitas vezes, mas nós temos que ver que tudo nas nossas vidas é para a honra e glória do Senhor. Então, temos que pedir ao Senhor, neste momento, né, de nossas vidas, pedir ao Senhor que nos revista, nós já fomos vestidos com o Espírito Santo de Deus, já fomos revestidos com o Espírito Santo de Deus quando fomos batizados
com o seu Espírito Santo, e temos que pedir novamente, Senhor, nos revista com o seu Santo Espírito, porque estamos esperando a chuva seródia, aquela chuva tardia que o Senhor vai mandar, né, antes de arrebatar a sua igreja. Então, temos que começar a pedir e a clamar ao Senhor que mande essa chuva seródia, essa chuva tardia, para as nossas vidas, para assim podermos ser revestidos com o Espírito Santo de Deus, para podermos vencer os dias maus. Porque, da agora em diante, irmãs, os dias vão ser cada dia piores. Os dias vão ser dias maus, né? Então, não podemos esperar que o presidente esse, ou aquele outro, vai dar solução, ou que vai melhorar isso, ou que vai melhorar aquilo. Talvez aconteçam, sim, momentos, né, de melhora, mas realmente mudança? Não, porque estamos nos últimos dias. Esses são os últimos tempos. Então, temos que esperar a vinda do Senhor e clamar ao Senhor por este revestimento do poder do Senhor. Estarmos atentos a tudo que nós vemos e a tudo que nós escutamos para não nos deixar enganar pelo inimigo. Porque esses últimos tempos o inimigo vai tentar enganar o seu povo, vai tentar destruir o povo de Deus. Nesses últimos tempos, o inimigo vai tentar de todas as maneiras colocar, como se diz, trazer para a casa do Senhor coisas que parecem ser do Senhor, mas não são. Então, nós temos que estar, nesses últimos tempos, totalmente guiados pela palavra do Senhor. Totalmente, nós temos que estar dia a dia buscando referências na palavra do Senhor. Tudo que nós vemos, né? Porque nós estamos rodeados pela mídia, nós estamos rodeados todos os dias, são tantas coisas que nós vemos, né? Creio que todos, né? Tem televisão, tem celular, tem computador, então todas essas coisas nos bombardeiam todos os dias, mas a nossa base, como cristãos, a nossa base de referência tem que ser a palavra de Deus. Tudo que nós escutamos e tudo que nós vemos, nós temos que ver se realmente tem uma base bíblica. Por quê? Para não sermos enganados, para não ficarmos abalados com as coisas que nós estamos vendo. Porque muitas vezes nós vemos coisas que nos abalam e nos assustam, e aí nós começamos a nos preocupar e a dizer, ai, Senhor, e agora? Ai, Senhor, e como vamos fazer? Ai, Senhor, e se assim, e vai ser assado? Não, irmãos, nós somos filhos de Deus, nós estamos baixo a proteção do nosso Deus. Tudo que vem acontecer nas nossas vidas é a vontade de Deus para nós. Então, a palavra do Senhor nesta noite, ela nos fala dessa vitória final. Esse é o nosso anelo, irmãs. Em tudo que vem acontecer, o nosso anelo é essa vitória final que o Senhor tem para as nossas vidas. No versículo, diz aqui. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então, irmãs, o Senhor vai nos dar essa vitória. Nosso corpo será transformado, nós teremos vitória sobre a morte, nós teremos vitória sobre o inferno, e tudo isso graças a esse Deus maravilhoso que não mente, que não muda, né? Então, esse Deus eterno, mas as nossas vidas têm que estar no altar do Senhor. Nós temos que buscar colocar as nossas vidas no altar do Senhor. Temos que, mesmo com dificuldades, mesmo que nós venhamos a viver momentos difíceis, não podemos nos esquecer, não podemos voltar atrás. É terrível
que muitas vezes o inimigo ele tenta minar as nossas vidas a um ponto em que nós começamos a duvidar daquilo que nós cremos. Que Deus tenha misericórdia, irmãs. Estou falando isso, eu sei que as irmãs, né, estão aqui, são irmãs que servem ao Senhor há muitos anos, mas nós temos visto isso em muitos lugares, nós temos visto que o inimigo, ele vai minando, a pessoa começa a ter dúvidas, né, da palavra do Senhor, começa a ter dúvidas se realmente deve servir a Cristo, e começa a duvidar, e começa a se perguntar se realmente o Senhor, até o ponto de começar a se perguntar se realmente Deus existe. Então, que Deus tenha misericórdia, porque o inimigo, ele é astuto. Quando quando nós não estamos apercebidos daquilo que ele está fazendo, porque nós não temos visão espiritual, mas o Espírito Santo de Deus nos alerta. Mas para isso nós temos que estar buscando a presença do Senhor. Nós temos que estar orando ao Senhor, clamando ao Senhor todos os dias, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor que nos revista com a sua armadura, pedindo ao Senhor que nos revista, que nos lave com seu sangue. Todos os dias nós temos que estar alerta, irmãs. E não é porque isso, e não estou falando de algo assim, mas então você vai ficar bitolada, você vai ficar, ter que fazer uma lavagem cerebral, porque você vai ficar louca de tanto que você vai orar. Não, de maneira alguma. Cristo para nós, né, é vida. Orar ao Senhor é maravilhoso. Falar com Deus e ouvir Ele falando conosco é maravilhoso, é alegria para as nossas vidas. Quando nós temos uma comunhão verdadeira com Cristo, nós somos pessoas alegres, nós somos pessoas que somos completas diante do Senhor. Nada nos abala, porque nós estamos fortalecidos por Cristo Jesus. Então, aqui diz assim, e por isso que diz que nós vamos vencer tudo isso, né? E diz que, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, o que acontece? Aqui diz o aguilhão da morte, que seria como um espinho, né? Da morte é o pecado. Por que nós morremos? Por que nós, a morte está nas nossas vidas? Por que nós muitas vezes temos medo da morte? Por quê? Porque o pecado, né? O pecado original de Adão nos ronda todos os dias. O sangue de Cristo nos lavou e nos limpou de todo o pecado. Mas, quando nós nos desviamos da presença do Senhor, o que acontece? Esse mesmo pecado, né, do qual já foi perdoado, esse pecado começa a voltar para as nossas vidas. Esse pecado começa e aí é onde vem o medo da morte. E aí é onde vem, como se diz, vem aquela acusação nas nossas vidas. Você é pecadora. Se você morrer, você vai para o inferno. Esse é o acusador das nossas vidas, o inimigo. Ele fala nas nossas vidas, né? Mas quando nós nos acercamos a Cristo, quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós buscamos agradar ao Senhor, nós podemos responder a essas palavras mentirosas de Satanás e dizer a ele, né, que a morte foi vencida na cruz do Calvário, né? E o sangue de Cristo nos lavou e nos limpou de todo o pecado, né? Mas para isso nós temos que estar o quê? Junto a Cristo, apegadinho ao Senhor. Temos que estar aí buscando a presença do Senhor, lendo a palavra do Senhor, esquadrinhando a palavra do Senhor, porque nós sabemos que Jesus, quando foi tentado, ele respondeu ao inimigo como? Com a palavra. Tudo que ele respondeu para o inimigo foi palavra. Tudo que estava escrito na palavra. Então, se nós queremos vencer, né, o nosso acusador, tem que ser com o quê? Com a palavra de Deus. Não existe outra maneira. De nós mesmos, nada temos. Mas aquele que nos lavou e nos limpou, ele pode todas as coisas.
para nos lavar, para nos livrar de todo mal. Aqui também no versículo diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vida, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o Senhor nos manda ser o quê? Firmes e constantes na obra do Senhor. Se o ser humano ele tem uma tendência a ser inconstante. Quando não estamos cheios da presença do Senhor, nós somos inconstantes. Muitas vezes, tem uma referência aqui do versículo 58 que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Que lindo, né? Lindo esse versículo. É 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Muito lindo esse versículo. Claro, para as pessoas que não conhecem o Senhor, a cruz é loucura. Como entender, né? Como entender que Cristo morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou? Não creem, não tem como crer, somente através da revelação do Espírito Santo, né? Mas, como diz aqui, para nós que somos salvos, é o poder de Deus, né? Quando Deus revela as nossas vidas, essa maravilha, esse maravilhoso plano para nós. Bom, irmãs, mas aqui no versículo 58 nos diz que nós devemos estar sempre firmes e constantes. É difícil ser constante. Muitas vezes, nosso coração, muitas vezes, é inconstante. Somos inconstantes na oração, somos inconstantes na leitura da palavra, somos inconstantes nos cultos, somos inconstantes, muitas vezes até duvidamos, né, como eu dizia, do poder de Deus para realizar milagres e maravilhas nos dias de hoje. Às vezes o Senhor quer operar e nós estamos tão distantes do Senhor, estamos tão distantes do Espírito Santo de Deus, que duvidamos que Deus ainda faz milagres, que Deus ainda opera maravilhas, assim como fazia antes. E se não opera, a culpa é minha, que não estou buscando a presença do Senhor, que não estou me dedicando a servir ao Senhor, que estou deixando os momentos do dia a dia me levar e não estou realmente ligada, né, ao trono de Cristo. Isso tem ajudado o inimigo a minar a nossa fé, fazendo com que nós nos sintamos tristes, sobrecarregados, desanimados com a obra do Senhor, né? Desanimados de fazer. Tá certo que esse ano foi diferente, tá certo que esse ano foi um ano que nós não pudemos estar na casa do Senhor, estar na igreja, mas não podemos nos desanimar com a obra do Senhor. Porque, como diz a palavra, a obra é do Senhor, não é minha obra, é a obra do Senhor. E se Ele colocou nas minhas mãos algo para mim fazer, eu tenho que fazer e fazer bem, porque eu vou prestar contas a Deus por isso, por tudo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos para eu fazer. Diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E se esses poucos trabalhadores voltarem para trás e pararem de trabalhar, então como vai ser feita a obra do Senhor? Como? Ele não nos chamou para sermos pescadores de homens, né? Então, irmãs, aí entra num outro assunto aí que está muito se falando muito muito nesses dias, né? Até eu escutei um pastor falando sobre isso, que nós estamos mudando, né, da era de Aquários, que é quando veio Cristo Jesus, né? E da era de Peixes, que foi quando veio Cristo Jesus. Estamos entrando numa nova era, que seria a era de Aquários, né? Claro, e sabe o que é um aquário, né? Vai estar todos os peixinhos presos lá dentro do aquário. Irmãos, é isso que a gente quer? Nós queremos ficar presos?
Não, não. Nós não fomos chamados por Cristo Jesus para herdar o reino dos céus e não para sermos presos por Satanás num aquário, não, gente. Vamos deixar isso não é para nós, não, gente. Temos que deixar essas coisas de lado e se está vindo realmente essa nova era, isso é para o povo que mexe com esoterismo, que mexe com tantas outras coisas que não tem nada a ver conosco. Isso não para nós não é interessante. Nós temos que buscar a presença do Senhor, nós temos que santificar as nossas vidas, né? Não podemos nos deixar enganar por essas coisas que estão aí aparecendo, essas novidades que estão acontecendo. Nós temos que estar preocupados com a vinda do Senhor, e não com o que vai acontecer com quem vai ficar aqui na terra, não, irmãos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Não nos deixemos enganar. Tomemos novamente as rédeas nas nossas mãos e façamos a obra do Senhor. Não vamos deixar que a pandemia ou que qualquer outra coisa que vai vir mais coisa. Não vamos deixar que nada disso nos esmoreça de fazer a obra do Senhor, porque para isso fomos chamados. Hoje é o último culto de Dorcas do ano, né? Mas o ano que vai começar, seja com a dificuldade que seja, não podemos deixar de fazer a obra do Senhor. Temos que, e se você não sabe para que o Senhor te chamou, ore ao Senhor, pergunte a Ele, mas não vamos ficar de braços cruzados, irmãs. Nós fomos chamados para fazer diferença. O Senhor não nos chamou para ficarmos caladas, não nos chamou para ficarmos dormindo, não nos chamou para ficarmos preocupadas com os aquários daí que estão querendo pegar os peixes do Senhor, não, gente. Não vamos deixar que o inimigo... Gente, as irmãs estão entendendo, né? Não vamos deixar que o inimigo venha arrebatar as almas que são do Senhor. O nosso Deus, Ele é poderoso, mas Ele nos chamou para fazermos a obra. Se nós estamos parados no tempo, então vamos calçar os sapatos aí, as sandálias, e vamos começar a marchar, e vamos começar a trabalhar para o Senhor. Não pode, irmãs, não é a pandemia a desculpa agora vai ser a pandemia, que a gente não vai fazer a obra do Senhor? Que eu não posso porque a pandemia. Não, o Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te dar, vai te mostrar como fazer a obra, o Senhor vai te mostrar aonde você vai fazer a diferença, o Senhor vai te mostrar o que você tem que fazer para chamar as almas para Cristo. Então, irmãs, eu agradeço ao Senhor por esta palavra que o Senhor tem me dado, agradeço a Ele, e para meu Deus que vive seja honra e glória para sempre. Vamos dar glórias ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus eterno e soberano, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, Senhor, que tem dado à minha vida, Senhor, te agradeço, meu Deus, por tudo, Senhor, que tens falado aos nossos corações. Deus eterno e soberano, venha fazer vida, Senhor, nos nossos corações, meu Deus. Não deixe, Senhor, que o inimigo venha nos enganar, Senhor, que ele venha, Senhor bendito, colocar coisas, meu Deus bendito, para que venhamos a perder tempo, Senhor. Mas que o nosso tempo seja bem usado, Senhor, na Tua presença, Senhor. Senhor, dá-nos estratégias, meu Deus, para fazer a Tua obra, Senhor. Senhor, não nos deixe, Senhor bendito, ficar desanimados, meu Deus. Que Teu Santo Espírito, Senhor, venha nos dar ânimo, Senhor, para Te servir, Senhor, para fazer a Tua obra, Senhor bendito. Deus eterno, muitas vezes, Senhor, durante este ano, Senhor, nós nos sentimos fracas, meu Deus, nós nos sentimos, meu Deus, muitas vezes sem ânimo, Senhor. Mas nesta noite, Senhor, nós Te clamamos, meu Deus, misericórdia, Senhor. Nós Te clamamos, meu Deus bendito, restaura, Senhor, as nossas vidas, meu Deus. Restaura, Senhor bendito, esses vasos, meu Deus, para que assim possamos novamente ser vasos de honra diante da Tua presença, Senhor, na Tua casa, Senhor.
Oh, maravilhoso Deus, aqui estamos diante de Ti, Senhor, para Te clamar, Senhor bendito. Senhor, guarda, meu Deus, o Teu povo, Senhor. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, meu Deus. Mostra, Senhor, a cada uma destas Tuas filhas, Senhor, a cada uma de nós, meu Deus, como, Senhor, como fazer a Tua obra, Senhor, nesses momentos de dificuldade, Senhor. Nós sabemos, meu Deus bendito, que Gideão, Senhor, naquele momento que não podia trabalhar, Senhor, e que não podia lavrar a terra, que não podia, Senhor, fazer nada, meu Deus, pelos medianitas que roubavam, Senhor, o alimento. Senhor, nós sabemos, meu Deus, que Tu deste uma estratégia a eles, Senhor, para assim poder vencer, meu Deus, nos dias maus, Senhor, nos dias de fome, Senhor. Ah, Deus eterno, eu te clamo nesta hora, Senhor, dá uma estratégia para o teu povo, Senhor, mostra, Senhor, segundo a tua vontade, meu Deus, mostra, Senhor, o que tu queres, meu Deus, e como queres, Senhor. Oh, Deus eterno, que possamos fazer a tua vontade, Senhor, fazer a tua obra, Senhor. Pai maravilhoso, eu te peço neste momento, Senhor, a tua graça infinita sobre nós, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Bom, irmãs, as irmãs que tiverem petições, podem ligar o áudio e pedir. Bom, boa noite. Eu peço oração ainda pela meu ciático, né, que está doendo muito ainda, conforme eu me mexo, dói, pela salvação e libertação dos meus familiares, por uma petição especial. Amém. Eu e minha casa. Amém. Irmã, eu peço oração pela minha família e para mim, pela minha saúde. Amém. E pelos meus vizinhos, né, que são todos irmãos, que são ao redor, então são tudo família. Amém. Uma petição especial. Amém. Deus abençoe. Eu peço oração por mim, né? Pela minha vida, pela minha casa, meus filhos, pelos meus netos, pelo meu bisneto, pela minha nora e pelo meu genro, e também por uma petição especial. Amém. Mais alguma irmã? Irmã Sofia? Peço oração por mim, pela minha casa, meus filhos, minha nora e meus netos. Amém. Amém. Mais alguma irmã que tem uma petição? Bom, então, se assim é a vontade do Senhor, vou pedir para nossa irmã Vanete que ore pelas petições. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graça te damos, Senhor, por estar na tua presença, Senhor, neste último culto de Dorcas do ano. Glorificado é o teu nome, Senhor, porque é pela tua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor que nós estamos na tua presença, Pai. Pai Celestial, quero te pedir, Senhor, pelos teus servos, Senhor, que tem trazido as petições diante de ti, Pai. Pelos que estão enfermos, Senhor Jesus, pelos que estão com problemas, Pai, com fraqueza, que o teu Espírito Santo possa fortalecer, Jesus amado. Derrama a tua unção no meio do teu povo, Senhor. Também clamo a ti, Senhor, por aqueles que estão internados, Senhor, com esta enfermidade, Pai, com Covid, que a tua mão poderosa possa estar, Senhor Jesus, ali, livrando, Pai, e que neste momento eles possam, porque eles estão entubados, mas estão conscientes, Pai, e que neste momento, Senhor, tu possas, Pai, aparecer na vida deles, Pai, e fazer a diferença, e eles possam, Senhor Jesus, aceitar a ti, porque ainda há tempo, Pai, há tempo para a nossa salvação, há tempo para a salvação daqueles que estão do lado de fora, Pai. E que seja, Senhor Jesus, para a tua glória, tudo, Jesus. E a petição especial dos teus servos, tu conhece cada um, Senhor, porque tu conhece o coração dos teus filhos. E eu clamo a ti, Jesus. Tem misericórdia, Pai, daqueles que estão viajando, Senhor, dos teus servos pastores,
tua mão de poder e de glória, Senhor, esteja estendida, Senhor, dando-nos força, dando-nos vitória, derramando as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. É o que eu te peço e já te agradeço, para a honra e glória do nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor com um hino, para assim darmos término a este trabalho. Vamos louvar com um corinho, aquele corinho que fala: sua graça é maior se as cargas aumentam. Então, em nome do Senhor. Sua graça é maior se as cargas aumentam. Sua força é maior se a prova é mais cruel. Se grande é a luta, maior é sua graça. Se mais são as provas, maior é sua paz. Seu amor não termina, sua graça não acaba. Um limite não há ao poder de Jesus, pois das suas imensas riquezas na glória aumentam seus dons, aumenta seu amor. Se os nossos recursos se houveram esgotados, se forças nos faltam para terminar, se ao ponto estamos de desanimarmos, o tempo ha chegado em que Deus obrará. Seu amor não termina, sua graça não acaba. Um limite não há ao poder de Jesus, pois das suas imensas riquezas na glória aumentam seus dons, aumenta seu amor. Amém. Demos glórias ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou pedir à nossa irmã Esther que nos despeça com a bênção. O áudio está desligado. Meu Senhor e meu Deus, Pai querido, todo-poderoso, louvado e glorificado seja meu Senhor por toda a eternidade. Senhor, te agradecemos, Pai querido, por mais essa oportunidade que tu nos deste, Senhor, de ter mais um culto, Senhor, nesse findar de ano, Pai querido. Esse é o último culto das Dorcas de 2020, Senhor. Dai-nos vida, Senhor, dai-nos saúde,
para que em 2021, Senhor Deus, estejamos juntas, Pai querido, para louvar e glorificar o Teu nome, Senhor, na nossa classe de Dorcas, Pai querido. Coloca sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Coloca sobre nós a Tua armadura, Pai querido. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos guarde, Senhor. Nos proteja, Pai querido. Cada uma das suas filhas, Senhor, que aqui está nesse culto, e aquelas, Senhor, que não puderam estar também, Pai querido. Seja com elas, Senhor, meu Deus. Não nos desampare, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai querido, e nos despeça, Senhor Deus, com uma bênção especial do alto, Senhor Deus. Com uma bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.